Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, notícia importante, viu? A defesa de Jair Bolsonaro pediu um encontro entre o ex-presidente e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o mais breve possível. Sem confirmar a finalidade dessa reunião, os advogados afirmam ser necessário o diálogo direto entre os dois. A última vez que Tarcísio e Bolsonaro se encontraram foi no final de setembro e a nova reunião poderá ser a última antes que o ex-presidente tenha que começar a cumprir pena em regime fechado. Chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota. Mota, informação que chegou há pouco à redação da Jovem Pan, pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro para que a Suprema Corte autorize esse encontro entre Bolsonaro e Tarcísio de forma urgente. Mota. Bom, esse encontro pode significar muita coisa e pode não ter nenhum significado especial, só aguardando para ver. Eu acho muito provável, quase inevitável, que Tarcísio seja o candidato da chamada direita no ano que vem. Há quem acredite que esse jogo pode ser jogado sem Jair Bolsonaro. Esse Jair Bolsonaro não indicou ninguém até agora, ele deveria então se recolher e deixa que os outros caciques da direita resolvem quem vai ser o candidato e lançam um candidato. Eu acho um bom plano, se você não tiver a preocupação de ganhar as eleições. Se a preocupação for vencer as eleições, eu acho melhor torcer para que essa reunião de última hora de Bolsonaro com Tarcísio tenha um resultado que muita gente espera. Você, Dávila, nos bastidores aqui durante o intervalo, o Dávila trouxe a análise dele sobre essas possibilidades, né? Uma vez autorizado o encontro, Dávila, o que pode representar uma reunião, esse último encontro entre Bolsonaro e Tarcísio? Nós comentávamos na abertura do programa que a prisão de Jair Bolsonaro faria com que ele não pudesse articular as candidaturas e que isso ia acabar nas mãos dos caciques dos grandes partidos. Agora, com esta reunião, Jair Bolsonaro pode sim ungir Tarcísio de Freitas como candidato à presidência da República e aí sim dar a última cartada, e uma cartada importante, que é Jair Bolsonaro apoiando Tarcísio de Freitas para a presidência da República. Isso faria com que os outros partidos tivessem de se disciplinar e aceitá-lo como candidato. Mas isso não vai ser muito difícil, porque a maioria desses partidos tem preferência por Tarcísio de Freitas como candidato à presidência da República. Você também faz essa leitura, Beraldo? Um encontro entre os dois seria para tratar de questões eleitorais? Muitos apostam nisso. Olha, Caniato, como se diz lá na minha querida Santa Rita do Sapucaí, devagar com andor, porque o santo é de barro. O que acontece? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele até pode, nessa conversa, dizer a Tarcísio de Freitas que vai apoiá-lo, né? Ou que gostaria que ele fosse o candidato que representasse o bolsonarismo, digamos assim. Mas como é que o ex-presidente vai formalizar isso? Ele não pode gravar vídeo, ele não pode dar entrevista, ele não pode fazer uma coletiva, ele não pode fazer uma publicação em rede social. Isso, então, ficaria a cargo dos seus filhos. E aí nós temos a vida como ela é. Flávio Bolsonaro, certamente, se colocaria ali como um interlocutor, dizendo, meu pai disse que vai apoiar, que é para a gente apoiar o Tarcísio de Freitas. Aí vão olhar para os Estados Unidos e vão ver Eduardo Bolsonaro dizendo que o Tarcísio de Freitas é o candidato do centrão, do sistema, não é o candidato que vai resolver os problemas do Brasil. No que Eduardo Bolsonaro tem razão. Essa candidatura de Tarcísio de Freitas não é mais uma candidatura de Jair Bolsonaro, do apadrinhado de Jair Bolsonaro. Seria, se for confirmada, a candidatura daquele que vai se comprometer com esse centrão fisiológico, que não vai criar rusgas com o Supremo Tribunal Federal,
que não vai propor uma revolução no combate ao crime, que não vai propor uma nova Constituição, que não vai colocar na mesa o debate sobre pena de morte e prisão perpétua, não vai tratar de nenhum problema verdadeiro do Brasil. E será o candidato do Centrão, vai continuar garantindo as emendas, vai fazer aqueles acordos para dar espaço nas estatais, nos ministérios e, ao mesmo tempo, vai querer trazer para si essa imagem de que não, eu sou o candidato apadrinhado por Jair Bolsonaro. E tenho certeza, se vencer as eleições nessas circunstâncias, Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, terá uma importância marginal no exercício da presidência da República. E eles sabem disso. Portanto, acho que essa decisão ainda será tomada diante de muita reflexão e não será algo definido assim numa conversa, numa última conversa antes do início de cumprimento de pena, que não se sabe se vai ser na Papuda, se vai continuar sendo em casa, enfim, essa confusão jurídica penal em que Jair Bolsonaro está metido. O que diz o ofício que foi protocolado pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, abrindo aspas. O pedido tem por finalidade permitir um encontro pessoal específico a ser realizado em data oportunamente ajustada, preferencialmente na data mais breve possível, em razão da necessidade de diálogo direto com o peticionante. Fecho aspas. Esse o pedido feito pelos advogados de Jair Bolsonaro à Suprema Corte. Agora, Mota, pegando esse cenário desenhado pelo Cristiano Beraldo, apesar dos desajustes de entendimento e de posicionamento, principalmente dos filhos de Jair Bolsonaro, uma vez tomada a decisão, o patriarca, o pai, ele quem dá as cartas, me parece que se essa for a decisão e se tiver o aceite de Tarcísio de Freitas, seria necessário um comunicado, né, oficial, uma entrevista coletiva, Flávio, Tarcísio, talvez Michele, o púlpito, todos os microfones das emissoras, né, olha, conversei com Jair Bolsonaro, acertamos isso, aquilo outro. Se Eduardo não concorda, paciência, né, é preciso respeitar a decisão do pai, que é um político que tem envergadura e, com todo respeito, mais importante que ele, não? Eu acho que são duas coisas separadas aí, né, Canhato? Uma é a definição da estratégia. Outra é a forma com a qual isso será comunicada. Eu acho que se Tarcísio de Freitas vier a público e disser a minha candidatura está confirmada a pedido de Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é suficiente. Se Jair Bolsonaro está impedido de se comunicar, eu acho que a maioria das pessoas vai concordar. Tarcísio de Freitas jamais diria isso se isso não tiver efetivamente ocorrido. Agora, em que momento isso vai ser dito, de que forma isso vai ser comunicado, é uma coisa que tem que ser pensada com muita calma, com muita prudência, porque o que está acontecendo no Brasil hoje é uma loucura. Eu não duvido nada que amanhã saia uma decisão judicial dizendo o seguinte: Jair Bolsonaro está proibido de ter qualquer conversa de caráter político. E se alguém disser que conversou sobre política com Jair Bolsonaro, vai ser incluído no inquérito também. E aí, como é que fica? É só isso que está faltando para colocar um invólucro ao redor de Jair Bolsonaro para impedir que qualquer atividade ou comunicação de caráter político chegue a Bolsonaro ou saia dele. Então é nesse ambiente que Tarcísio de Freitas está se movendo. Só quem acha isso normal é quem está levando algum tipo de vantagem política ou eleitoral